Como a gente sabe, se a gente olhar para a história de Jesus, a gente vai ver que durante a trajetória dele no mundo, ele não deixou nada escrito, né? Ele tinha uma forma informal de ensinar, de explicar, de exemplificar. Ele usava o quê? Ele usava as conversas, as situações, os questionamentos do momento para explicar para as pessoas e para os discípulos quais eram as leis divinas, né? Como que se aplicavam os ensinamentos das leis divinas. Para quê? Para que isso ficasse guardado, principalmente na memória dos seus discípulos, para que isso fosse propagado, né, nas outras gerações. E naquela época o povo era muito rude, né? E as leis, na época, refletiam a rudeza do coração do povo. Olha só, a escravidão era legalizada. Isso há 2000 anos atrás, né? Mas não faz muito tempo que isso deixou de ser, né? Há 2000 anos atrás a escravidão era legalizada. Inclusive era a forma muito comum de ser usada para cobrança de dívidas, né? Se você devesse alguma coisa para alguém, não pudesse pagar, a pessoa ia lá e te escravizava, né? Você vai ser meu escravo durante um período até você pagar a sua dívida, né? O olho por olho, dente por dente, era uma coisa muito comum, inclusive aplicado, né? E Jesus vem com uma mensagem totalmente diferente. Ele vem com a mensagem falando da lei do amor, da lei da caridade, da fraternidade, da necessidade do perdão, né? Ideias e ideais contra a cultura na época, né? A cultura na época era totalmente diferente, onde se media a grandeza e a importância de qualquer pessoa através das suas riquezas, dos seus bens e das suas posses, né? Olha só, 2000 anos atrás isso, um pouquinho mais, né? E aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Isso está lá no capítulo 7 do Evangelho, que a gente vai falar um pouquinho do subtema, aquele que se eleva será rebaixado, né? Nesse capítulo, Mateus ressalta o episódio onde os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam, então quem seria o maior no reino dos céus? Já que na Terra existe uma hierarquia, né, que a gente via ali, basicamente essa hierarquia era medida e construída através das classes sociais, e Jesus vem anunciar um novo reino, então eles queriam saber, ficaram na dúvida, então quero saber como é que é esse reino aí, quem é o maior nesse reino? E aí entra aquela máxima, né, que Jesus diz lá, digo-vos em verdade, se não vos converteres e tornardes quais crianças, não entrarei no reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E aquele que recebe em nome uma criança, tal como acaba de dizer, é a mim mesmo que recebe. Ele disse isso chamando um menino no centro e dizendo para os apóstolos e para todo mundo que estava isso, né? Mas por que Jesus então usou o exemplo de uma criança, já que a gente sabe hoje na doutrina espírita que o corpo da criança é jovem, mas aquilo que ela traz dentro dela como bagagem é milenar. Inclusive os aprendizados, as vivências, as experiências. Mas ao colocar um modelo de um menino a ser seguido, Jesus nos diz, nos exalta ali, de forma metafórica, que é a humildade das crianças, né? Geralmente, elas aprendem com muita facilidade o perdão. Você pode estar brigando ali com uma criança, elas podem estar brigando entre si, daqui a pouco está tudo certo. Daqui a pouco você abraça, você beija e acabou. É muito difícil uma criança guardar rancor, ficar birrenta, é muito difícil, né? Na confiança, na fé que elas demonstram nas coisas, né? Na inocência que elas demonstram quando você conta qualquer coisa, na credibilidade que ela dá quando você conta alguma coisa, no anseio, na curiosidade que elas têm e no entusiasmo de aprender. Isso, claro, nos primeiros anos de infância, né? Onde o seu espírito ainda está anestesiado do passado e aberto aos novos moldes da educação atual. O problema é a gente educar, né? Porque quem educa as crianças não somos nós? E nós não somos ainda cheios de valores ainda tão distorcidos? A criança vem ali com o molde novo, tá certo que ela tem todo aquele passado que está ali anestesiado nos primeiros anos, na primeira infância, que às vezes a gente já vê pequenininho, né? Já vê que ele já demonstra algumas atitudes diferentes. Mas ali a gente tem aqueles primeiros anos para moldar normalmente a criança. E o que a gente faz? Impregna a criança com um monte de preconceito, com um monte de coisa que a gente já tem como adulto, né?
Porque a gente sempre se buscou se sentir orgulhoso com as nossas conquistas, poderoso, né? Aquilo que existia lá no passado, que se media o homem pela grandeza das posses, dos bens, até hoje é assim. De forma diferente, menos bárbara, menos agressiva, mais subjetiva, mas ainda é assim, né? A vida em sociedade ainda estimula a competição. Tem uma frase de uma educadora que eu gosto muito, que tem muito a ver com a nossa realidade que a gente está vivendo, né? Olha lá. As pessoas educam para a competição. E esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos para educar para a paz. Uma frase de Maria Montessori. Mas a gente não faz isso, né? A gente diz que a pessoa tem que ser melhor que o outro, não melhor que ela mesma, né? Você tem que se superar os seus obstáculos, não, você tem que ser melhor que o outro. Isso já é uma forma de estimular a competição. Então a gente sempre é estimulado a correr atrás de título, de riqueza, de posse. A gente está sempre se comparando um com o outro. Não que seja errado você ir atrás de riqueza, de posses. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo a forma com que a gente busca e a forma com que a gente usa aquilo que a gente busca. Né? A gente se comporta, gente, como se a gente vivesse entre adversários e não entre companheiros, né? Por mais amigo, às vezes, que seja a pessoa.